É isso, live derrubada a gente faz de novo. Dilene, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com a Amanda e a Rosana. Estamos de volta, a gente vai, mas a gente volta. A gente está na live dia 25 de julho, comemorando o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A nossa live caiu. Vou tentar chamar vocês novamente aqui para a gente poder fazer. Dilene, eu vou tentar te convidar, tá? Mas acho que você não entrou aqui por aí. Vamos esperar você chegar um bocadinho. Caiu sim, gente, é isso. É com emoção. Sem emoção não vai. Vamos tudo de novo, mas a gente está aqui persistente para comemorar esse dia, sim. Vamos lá. Deixar a Amanda entrar novamente, a Rosana, e a gente começa. Que bom que vocês estão por aqui. Tem que ter um bocadinho de paciência pra gente conseguir fazer esses ajustes aqui e começar a prosa. É uma das razões pelas quais a gente resolveu fazer essa live. É uma data que vem sendo... Oi, Zezé, tudo bom? Vem comemorada há muito poucos anos. Eu sempre que pensava na comemoração de 20 de novembro, pensava também sobre as nossas heroínas, as mulheres brasileiras. A grande maioria da população brasileira, das famílias brasileiras, vive sob o comando de uma mulher, que muitas das vezes é mãe solo, e em sua grande maioria é negra, preta e parda. Então a ideia de fazer essa live é um pouco para a gente poder comemorar aqui esse dia. Então vou só esperar a Rosana e a Amanda entrarem novamente para a gente poder começar aqui, tá? Então vamos esperar aqui um minutinho. Então a gente vai falar com a Amanda do Perifa Sustentável e a Rosana, maravilhosa. Vamos ver se elas entram aqui para a gente poder começar. A Rosana é da Fênix Treinamento, ela trabalha com gestão emocional, com consultoria, com treinamentos e workshops sobre antirracismo. Então a ideia de trazer essas mulheres hoje aqui é um pouco... A gente vai fazer um rodízio, então estou só esperando elas entrarem novamente. A nossa live aqui foi derrubada, então vou esperar elas chegarem aqui e a gente começa. Elas ainda não voltaram, mas elas vão voltar. Então, estou esperando a Amanda e a Rosana. A ideia é a gente fazer esse rodízio aqui de conversa, tá? Então, a gente vai ficar aqui ouvindo essas mulheres, ouvindo essas histórias potentes. Então, vamos dar mais um minutinho aqui, para ver se elas conseguem voltar. Uma das coisas que eu ficava pensando, né, enfim, para pensar esse dia, na verdade eu fiz um post para quem chegou agora, um post no LinkedIn falando sobre a importância da gente comemorar esse dia. A ideia de fazer domingo é para que a gente pudesse vir sem crachá, né, para que a gente pudesse vir como pessoa física mesmo e falando cada uma de nós que trabalha na área de responsabilidade social, de sustentabilidade, ou na área de diversidade, que é um braço da responsabilidade social, que a gente pudesse, então, ter um espaço de fala que não fosse exatamente institucional. Então, daí a ideia de fazer domingo e fazer no próprio dia de comemoração mesmo. Então, por isso que a gente quis fazer hoje. Mas, estou aqui esperando elas voltarem, a Amanda e a Rosana. Então... A Dilene está aqui. Então, Rosana, vamos chamar... Agora vai, por favor, agora vai. Amanda, vem, vamos lá. Rosana tá aqui também. Vamos lá. Então, vou falar um pouquinho da Amanda Costa, que está chegando. Amanda é jovem embaixadora da ONU, maravilhosa, é formada em Relações Internacionais, está na lista da Forbes. É uma mulher, assim, maravilhosa. Eu sou fã. Líder da Perifa Sustentável, é maravilhosa, tem como objetivo democratizar a Agenda 2030 para a periferia de São Paulo. Então é uma mulher maravilhosa, incrível, que bom que você está aqui com a gente. A gente tem a Rosana também, incrível, a Rosana Fernandes, que tem uma consultoria chamada Fênix, que trabalha com workshops ligados à questão antirracista, com gestão emocional, com inclusão. Ufa, é muita mulher potente, gente. Ficar falando o currículo de vocês, eu vou ficar aqui a noite inteira.
Então, a ideia da gente começar essa conversa, eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória de cada uma de vocês. A gente vai ter aí uns 10 minutinhos para cada uma, para a gente. Depois tem mais mulheres que chegaram que vão falar também. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa trajetória e como é essa trajetória sendo uma mulher negra, sabe? Então, como é estar na área de diversidade, ou de responsabilidade social, ou de sustentabilidade, e ser negra no Brasil. Quem gostaria de começar? Eu quero escutar primeiro, então já vou passar a palavra. Rosana, tá com você? Não, eu passar a bola para Amanda, né? Se ela quisesse começar, que você começou introduzindo ela, e eu sou mega fã, fico aqui babando, mas... Quem mandou você começar, então? Eu posso começar. Então vamos, Amanda. Antes de tudo, eu quero agradecer esse convite, gente, de verdade. Quando eu falo que eu me senti honradíssima, é real oficial. Eu acho isso muito importante, principalmente o fato da gente se aquilombar durante esse processo. Quando a gente é mulher, negra e vai alcançando determinados espaços na sociedade, não sei pra vocês, mas abrindo meu coração nessa live, eu vou me sentindo mais sozinha. É como se eu olhasse para os lados e só enxergasse homens brancos, heterossexgêneros, ricos e velhos. Eu falo, meu Deus, credo. E aí, quando eu recebo um convite desse, alegra meu coração e transborda minha alma. Então, gratidão por me chamar. E falando rapidamente da minha trajetória, agora eu estou com 24 anos. Eu nasci e cresci no bairro Jardim Almanara, que é um bairro da periferia de São Paulo, aqui da Zona Norte. E desde criança, com o tempo eu fui entendendo os rolês, né? Mas desde criança eu escutava que eu era muito determinada, que eu era muito esforçada, que eu era muito estudiosa. Hoje eu percebo que é um traço do racismo, né? Porque com as mulheres brancas, elas são inteligentes, mas com a menina negra, ela é esforçada. E aí eu cresci com essa informação na minha cabeça de eu preciso ser esforçada. E quando eu ocupo um espaço, quando eu estou no ambiente, é automático. Meu cérebro já pensa, o que eu posso fazer para me destacar? E aí, durante a minha adolescência, eu comecei a fazer atividades extracurriculares, comecei a praticar esportes, jogava vôlei, jogava futebol. Passei para o time federado da Portuguesa, então joguei um tempo na Portuguesa, joguei a final do Campeonato Paulista no Pacaembu. Tinha o sonho de ser jogadora de futebol, mas eu acho que não era os planos de Deus, né? Não deu certo. E aí eu decidi parar de jogar profissional para estudar. Fiz cursinho pré-vestibular, fiz um ano de cursinho, consegui passar na faculdade. Já vou mandar um beijo para Roberto aqui, que tá aqui acompanhando, maravilhosa. Consegui passar na faculdade, fiz a matrícula, só que aí surgiu a oportunidade de eu viajar para trabalhar como monitora de acampamento na Califórnia, nos Estados Unidos. E aí meus pais pediram para escolher, né? Porque não dava pra gente financiar os dois, tanto a faculdade, meu transporte, alimentação, quanto intercâmbio. Aí eu falei, tchau, gente, tchau, pai, tchau, mãe, tô indo viajar. Fui viajar e na viagem eu entendi que o meu sonho não era ser jogadora de futebol. O meu sonho era viajar pelo mundo. Eu enxergava no futebol essa possibilidade. No intercâmbio eu conheci gente de vários países, como China, Japão, o próprio Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha. Eu falei, uau, eu quero isso pra minha realidade. Depois eu voltei pro Brasil, entrei numa faculdade particular chamada Embi Morumbi, com bolsa. E aí, no primeiro dia de aula, eu entendi o que era desigualdade social, né? Porque quando você é de periferia, é muito chique, gente. Muito chique você fazer intercâmbio. E eu me achava a rainha maravilhosa. Tipo, nossa, gente, falo inglês. Fui pra Califórnia. Mas, num ambiente de classe média alta, num ambiente de classe alta, isso é comum. A galera faz viagens, tipo, 2 vezes por ano, viagens internacionais. E aquela chavinha na minha cabeça que tava falando, o que eu posso fazer pra me destacar nesse espaço? O que eu posso fazer pra ser diferente dessa galera? Já percebi que o inglês não é um diferencial. E aí eu decidi estudar espanhol. Estudei durante 1 ano e 4 meses espanhol e depois eu fui viajar. Eu fiz outro intercâmbio, mas dessa vez para trabalhar como professora de inglês na Espanha. Foi uma experiência incrível, maravilhosa. Volto para o Brasil e aí recebo a oportunidade da minha vida, que era representar a juventude brasileira numa conferência da ONU na Alemanha. Eu falei, quero! Mas não tenho dinheiro. Tipo, tinha acabado de voltar de viagem. Juntei dinheiro durante 1 ano e 4 meses, comendo marmita gelada, porque era a forma que tinha pra conseguir poupar o VR. E graças a Deus, eu falo, Deus, obrigada, porque o Senhor me deu pai e mãe. Porque
entendo que comer marmita gelada é uma super vantagem social. Que tem gente que não tem nem comida pra enfim, se alimentar. Enfim, quando eu falei isso, tipo, não posso viajar porque não tenho dinheiro, a pessoa que me ofereceu a oportunidade disse: eu não perguntei se você tem dinheiro, perguntei se você quer ir. Tipo, pá, assim, um tapa na minha cara. Eu falei, ai, meu Deus, eu quero ir. Aí ele falou, tá bom, então a gente vai fazer esse dinheiro. E aí eu entendi que nos Estados Unidos, na língua americana, a gente fala we make money, nós fazemos dinheiro. Aqui no Brasil, a gente tem uma relação muito passiva, que é, vou trabalhar em tal empresa para ganhar o dinheiro. Tipo, não, a gente não ganha dinheiro, a gente faz. E aí, quando eu percebi que eu podia fazer essa grana, decidi fazer. E aí, fui para 25 de março, comprei vários brincos, pulseiras, saí de porta em porta na faculdade vendendo, consegui levantar a grana, fui para a Alemanha. E aí, a minha vida foi transformada de uma forma muito profunda. Por quê? Eu achava que eu precisava ser, tipo, velha, muito rica e pós-doutoranda, assim, para estar num ambiente como a ONU. E eu me vi no extremo oposto, fazendo uma iniciação científica no começo da minha trajetória acadêmica, jovem, e ocupando aquele espaço. E aí, na conferência, conheci o pessoal do Engajamundo, que é uma organização de jovens que acredita que se a gente empoderar a juventude brasileira para ocupar espaço junto com os tomadores de decisão, a gente pode transformar a nossa realidade. Me apaixonei pela organização. No ano seguinte já estava fazendo diversas ações, tinha entrado para a ONG. Depois de 6 meses, assumi uma posição de liderança, de coordenação. Comecei a articular com jovens das 5 regiões brasileiras formas, ferramentas, estratégias para a gente territorializar a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Que é essa agenda que está no meu quarto, gente. Adoro mostrar ela. Enfim, depois de 6 meses, estava indo para a Polônia com o pessoal do Engajamundo para representar a juventude brasileira na COP24. Aí chega 2019 e acontece algo muito profundo, que é o meu reconhecimento enquanto mulher preta. Aí você fala, Amanda, como assim? Seu reconhecimento enquanto mulher preta? Eu falo, gente, apesar de eu ter essa cor maravilhosa, esses lábios carnudos, esse cabelo crespo de deusa, não me reconhecia nesse lugar e não me valorizava. Porque eu tenho o prazer de afirmar que, apesar de eu ser da periferia, eu sou da classe média baixa. Isso me trouxe algumas vantagens sociais, entre elas, frequentar muitos espaços de branquitude. Então, eu cresci vendo mulheres brancas na TV, eu cresci ao redor de pessoas brancas. E quando eu me reconheço enquanto mulher preta, primeiro eu falo, gente, como assim? Eu me reconheci nesse lugar porque a gente estava participando de um jogo chamado Caminhada dos Privilégios. Vocês já ouviram falar? Sim. Já? Sim. Massa. E aí eu percebi que não bastava eu ser esforçada, como me diziam na infância. Porque se eu quisesse ter as mesmas oportunidades que o homem branco, eu ia ter que correr 10 vezes mais, eu ia ter que estudar 10 vezes mais, eu ia ter que trabalhar 10 vezes mais, eu ia ter que fazer 10 vezes mais. E aí eu me senti muito injustiçada. Eu falei, gente, como assim? Que rolê é esse? A primeiro momento eu quis fechar os olhos e falar, isso não aconteceu, vamos continuar vivendo. Mas uma vez que você enxerga o racismo estrutural, não dá pra você desver. E eu lembro que foi um processo tão intenso que eu percebi que eu era a única mulher preta da minha sala de aula, que eu, mais a tia da limpeza, mais um analista júnior, eram os únicos pretos numa multinacional com mais de 50 pessoas, e aquilo foi me ferindo. Decidi pedir demissão do trabalho para focar no trabalho voluntário e também no meu TCC. E super reconheço que essa decisão foi fruto de vantagens sociais e, graças a Deus, quero que mais mulheres pretas tenham oportunidade de fazer decisões de ter um trabalho voluntário, porque abre muitas portas. Por conta disso, dessa decisão, eu acabei sabendo de um edital que chamava United People Global, que estava selecionando jovens de países do sul global, jovens de países periféricos, que tinham ideias para transformar suas realidades. E a minha ideia, ela veio de uma dor. Por quê? Quando eu fui lá para a ONU, gente, achei chiquérrimo, o auge. Mas não me vi representada. Só via o que a gente conhece, né? Tipo, gente branca. Mas da mesma forma, quando eu volto para quebrada, quando eu volto para periferia, quando eu volto para minha comunidade e tento falar sobre sustentabilidade, crise climática, o pessoal acha que eu tô doida. E fala, amiga, o que você tá falando? Tipo, bora pro rolê, bora pro baile. Que mané crise climática, meu Deus. E aí escrevi essa ideia, a ideia passou, fui para os Estados Unidos, fiquei uma semana desenvolvendo um projeto, surge a Periferia Sustentável,
E aí, por conta do Perifa, outras portas vão se abrindo. Entre elas, me torno jovem embaixadora da ONU. Esse ano saiu na lista Forbes Under 30 da Forbes, depois na revista, na capa da revista Época Negócios. E eu entendo, e eu tenho muita segurança de falar isso para vocês e para todo mundo que está acompanhando, que isso não é fruto apenas de um esforço individual. De jeito nenhum. Isso é fruto de diversos fatores e vetores, entre eles eu tenho uma rede potente de mulheres pretas que vieram antes de mim, que não tiveram a visibilidade que eu tenho, que não tiveram o reconhecimento que eu tenho, para que hoje o meu rosto possa estar, a minha voz possa ecoar, para que eu consiga puxar outras manas que muitas vezes não têm essa visibilidade. Então, uma das minhas missões de vida é fazer com que os meus projetos, com que a minha voz, com que a minha imagem permita que eu não seja a única preta do rolê. Eu não quero ser a preta de estimação que é chamada para palestrar nas empresas. Eu não quero ser a preta de estimação que é a única que trabalha em determinado projeto. Não. Mas eu quero utilizar a minha experiência, a minha imagem de uma forma tão estratégica que talvez, a primeiro momento, eu seja a única preta que vai sorrir, vai ser doce, vai ser maravilhosa, mas vou ter uma agenda por trás e vou estar puxando outras manas para estar junto comigo e para serem maiores do que eu. Gente, acho que deu meus 10 minutinhos. Maravilhosa. Eu queria comentar algumas coisas que você falou antes de passar a palavra para a Rosana. Quando eu entrei na universidade, há muitos anos atrás, a gente não tinha política de cotas ainda. E universidade pública, e uma das coisas que mais me chamava a atenção era eu não conseguia ainda ter muita ideia do que significava uma mulher preta estar numa universidade pública. E aí, terminando a universidade, eu estudei na UERJ, depois eu fui dar aula lá, no ano de implementação de política de cotas. Então, eu trabalhava na Faculdade de Educação e recebi os primeiros alunos cotistas com o maior nível de desconfiança dos meus colegas professores. E eu tinha muita vergonha disso, e resolvi fazer com esses alunos um grande quilombo. Muito falando com eles do quão era importante a presença deles naquele espaço, do quão eles não deveriam se encolher, porque aquele espaço era um espaço de conquista por direito. Então, Amanda, eu ouço você, assim, eu já fico, além de ficar com o coração quentinho, eu tenho efetivamente vontade de chorar, porque é muito emocionante a gente perceber que essa juventude preta que está chegando, e está chegando para ocupar os espaços que nos foram negados. Então, quando você traz essa questão, e na universidade, hoje na UFRJ, eu trabalho com, efetivamente, projetos socioambientais e fazendo mediação com o território. E uma das coisas que eu mais estudo é ciclos de pobreza e como, efetivamente, os ciclos de pobreza no Brasil têm uma relação direta com a questão racial. Porque os bolsões de pobreza, as periferias, as favelas do Brasil, 91% delas são formadas por pessoas negras, pretas e pardas. Como é que a gente diz para o menino que ele precisa falar 2, 3 idiomas se ele não tem arroz em casa? Como é que a gente resolve isso? Né? E a potência da sua fala e a potência da representatividade. Quer dizer, como a sua imagem é uma imagem que inspira jovens de simplesmente ir fazendo, vai fazendo, né? Você consegue minimamente entrar em algum sistema de apoio, um sistema de bolsas, entrar por cotas ou conseguir efetivamente um projeto social que te acolhe, faz, né? Entra e vai fazendo, porque ainda somos, na grande maioria das vezes, as únicas do rolê, como você disse. Né? E essa história única, que é a história que vem me cansando nos últimos anos, porque colocam na gente um nível de responsabilidade muito grande. E por que será que para fazer uma live, e aí querendo chamar mulheres negras com esse recorte ligados à diversidade, à sustentabilidade ou responsabilidade social, a gente não consegue 100 pessoas? Por que será? Né? Onde é que estão as mulheres negras no Brasil? Né? Em que posição elas estão? Como é que é a vida econômica delas? Né? Você também trouxe um outro ponto que eu acho bem importante da gente falar, quando você fala de estar em empresas, etc., mas como é que a gente pode estar em empresas, não palestrando, mas trabalhando dentro das empresas? Né? Não indo lá uma única vez. Por que será que a gente não está nesses espaços? Como você falou, a tia da limpeza, segurança. Por que será que quando a gente pensa nos espaços corporativos, pessoas negras, a gente pensa nesses espaços, né? E, enfim, maravilhosa você. Quero dar a palavra para a Rosana, e depois a gente chama todo mundo e faz um novo mix de
conversas. Que bom que você está com a gente. Eu ainda estou tentando chamar a Dilene. A gente vai conseguir, Dilene. Depois a gente tem uma outra rodada, você vem. Eu estou conseguindo te colocar o convite, mas acho que não está chegando para você, né? Rosana maravilhosa, por favor, a palavra está com você. Ai, gente, eu fico tão feliz, eu fico até me controlando aqui para não chorar, porque eu estou muito emotiva, né, nesses tempos e tal. Esse dia, né, passou a se tornar, depois que eu tomei consciência racial e passei a celebrar esse dia, se tornou para mim um dia muito especial, tão especial quanto o meu aniversário. E assim, antes de tudo, né, quero agradecer também por esse espaço, por esse momento, porque esses quilombos virtuais têm salvo a gente na pandemia, né, feito a gente se conectar. Então, é maravilhoso. Agradeço o convite, agradeço poder dividir aqui a tela mesmo. Estou aqui do ladinho, feliz da vida, mesmo que distante, né? Do lado da Amanda, uma pessoa que eu admiro muito, ela nem sabe, mas depois que sair dessa live, se você for olhar lá os seus posts no LinkedIn, você vai ver sempre o meu nome lá, sempre tem curtida, vira e mexe tem comentário, porque eu te stalkeio de coração. E uma coisa que eu quero destacar aqui, antes de contar um pouco da minha história, é que quanto mais a gente se conecta, né, com a nossa verdade ancestral, mais a gente entende o quanto que de fato é importante a gente ser e viver a filosofia Ubuntu, né? Que compreender que a nossa existência ela só funciona, nós só existimos porque somos seres agregados a todos os outros seres. Então, quando a gente saúda a ancestralidade, a gente está saudando tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. A Amanda é mais nova do que eu, é uma outra geração que veio depois da minha, né? Eu tenho meus 35, não tô mais nova, né? Não tô tão velha ainda, mas assim, tenho 35, ela tá mais nova, uma geração que veio depois, mas eu... tanto como você inspira jovens, você também me inspira, né? E inspira tantas outras pessoas. Então, acho que é muito importante a gente reverenciar e saudar tudo isso. Você foi contando a sua história, eu já conheci um pouco e me emociono, porque a gente acaba encontrando muitos pontos de convergência, né? Essa questão de batalhar pelo seu espaço, de ser reconhecida como a pretinha esforçada, a pretinha inteligente. Acho que todas nós, a gente acaba passando, né, por esse espaço. Eu passei muito por esse espaço, né, para conseguir. Foi o jeito que eu realmente encontrei para ter a minha voz ouvida, para ser reconhecida. Desde a infância também tem esse estigma que acaba sendo positivo, né, de ser a pretinha inteligente, a inteligente da turma, a CDF, que de algum momento foi mais uma fala do racismo, né, para tentar me classificar, desumanizar os meus traços, mas também foi o que me impulsionou e me permitiu estar aqui. Eu estou aqui hoje como uma mulher preta, carioca, periférica, mãe de 2 crianças, sou a CEO fundadora, proprietária da Fênix Treinamentos, mas além da Fênix Treinamentos, hoje eu estou aqui com o perfil da Empreendedoria. Empreendedoria é um braço social da Fênix Treinamentos, onde a gente promove o desenvolvimento de afroempreendedoras. Então, a gente criou também um quilombo virtual para conectar afroempreendedoras periféricas. É um projeto pelo qual eu tenho um amor imenso, né? Foi co-criado, né? Matrigestado com a minha parceira Mariana Mira, que não está aqui hoje, que ela está na Irlanda, né? Mas a gente gestou esse projeto, surgiu na pandemia, em que a gente empodera afroempreendedoras, gerando formação empreendedora, mas também o desenvolvimento pessoal dessas mulheres, trazendo referências africanas, matriarcais africanas, para empoderar e qualificar, desenvolver essas mulheres. Então a gente traz, né, tira essa visão atualizada, eurocêntrica, de que a mulher é aquele ser que precisa de um salvador, que normalmente é o homem branco, cis, hétero e tudo mais. Então a gente coloca as mulheres de fato como protagonistas. E essa trajetória ela só foi possível porque quando criança ali, né, eu consegui ver os meus espaços, construir meus espaços, sempre sendo boa aluna, me destacando. Me formei como jornalista. Você falou aí um nome que me toca muito, falou da UERJ. Me toca muito porque eu fui uma das contempladas logo lá no início, né, da implantação de políticas de cotas, e aí também naquela época que foi lançado também o ProUni, e eu acabei tendo que desistir da UERJ por questões familiares, porque na época meu irmão, minha mãe estavam sem trabalhar, minha avó teve problema de saúde, então eu era a única que tinha renda na família, junto com meu pai, então por questões de precisar ser ali, né, suporte para a família, e o horário da UERJ não conciliava com o horário do meu trabalho, eu tive que desistir. E também sofri algumas situações bem delicadas de discriminação lá naquele espaço. Né? Em uma das aulas, eu ouvi de colegas de classe, até da minha própria professora na época, né? Que ela acreditava que eu fui tentar negociar a questão de horário, né? De chegar e tal, porque eu não conseguia chegar no horário por conta do trabalho. E eu tive que ouvir da minha professora na época
que ela não entendia por que na faculdade o jovem tinha que trabalhar. Para ela, jovem na faculdade tinha só que estudar, não tinha que trabalhar. E eu não tinha a opção de não trabalhar na época. E aquilo, né, no auge da minha juventude ali, né, muito nova, 19, 18, 19 anos, tal, na juventude, aquilo para mim me cortou de uma forma tão profunda, né? E mais algumas, enfim, falas de colegas de classe, não sei que cotista, sabe, aqueles olhares atravessados, aquilo me atravessou de uma forma tão dura. E como eu tinha me classificado muito na Uni, tinha conseguido bolsa integral numa faculdade particular ao lado da minha casa, que me possibilitava flexibilidade, eu acabei desistindo de um sonho que era estar na UERJ, apesar de ter conquistado e ter sido merecedora, acabei tendo que desistir para criar um outro caminho, mas também não me arrependo, porque acredito que a vida, né, são esses caminhos, essas encruzilhadas que fazem a gente mudar o rumo e através dessas mudanças de rumo a gente construir coisas maiores. Então, a partir da dor, a gente ressignifica a dor, né? Nós, como mulheres pretas, temos esse poder de ressignificar a dor e, através disso, reconstruir. Então, me formei em jornalista, me pós-graduei em comunicação empresarial, fiz especializações na FGV, fui acessando cada vez mais espaços embranquecidos e ali comecei a contribuir de alguma forma, como contribuo até hoje, dando a minha empretecida ali nesses espaços. Hoje em dia eu também estou como diretora no Instituto Gueto, né, diretora de negócio, diretora de gestão de talentos, onde eu faço, né, toco junto com a equipe, junto com o time, diversas iniciativas para que a gente consiga trazer cada vez mais pretos, inclusão efetiva para promover a mobilidade social. E toda essa minha trajetória, essas dores foram ressignificadas e me potencializaram. Então, isso ajuda a gente a potencializar a nós mesmas e a distribuir isso para a sociedade como um todo, né? Então, isso afetou tanto a minha vida, que fez eu me reconhecer como preta, né, como excluída, mas vendo que eu não merecia aquele lugar de exclusão e sim queria construir e não apenas estar sozinha ali, trazer outras, que a empreendedoria nasceu desse amor, dessa paixão. A Fênix Treinamentos, que a gente faz consultoria também de diversidade racial, nasceu dessa paixão. A minha entrada no Instituto Gueto nasceu por essa paixão, então eu sou uma pessoa movida a paixão, né? Todas essas paixões culminaram e hoje eu, a minha equipe, meu time, as pessoas com quem eu trabalho, tudo a gente coloca essa missão de equidade, né? De construir cenários mais equitativos, voltados para a inclusão efetiva da diversidade étnico-racial, se tornou meu propósito de vida, né? Desde lá da juventude, e foi maturando e vai crescendo, e ainda hoje continua sendo o grande objetivo. A gente hoje, dentro da Fênix, a gente tem um programa de treinamento voltado para a construção de lideranças, né? Que é o programa Liderança Ubuntu, que a gente construiu em parceria com a Universidade de Santa Úrsula, em que a gente tem o propósito de trazer esse conhecimento não só para o povo preto, mas também para quem não é preto, para disseminar essa cultura africana, a verdade africana, essa visão múltipla e pluriversal para construir lideranças antirracistas. Então, sou movida a paixão e a gente, quando eu encontro esses momentos de partilha, de troca, eu fico apaixonada porque a gente se potencializa e cada vez mais a gente vai trazendo mais das nossas, mais dos nossos. É isso, é esse ciclo de crescer, a gente sofre, mas aí pega essa dor, ressignifica, potencializa, soma forças, soma histórias, e assim a gente vai crescendo e vai expandindo, né? Dando oportunidade para que múltiplas vozes, para que não seja a única preta do rolê, mas que sejam várias, e cada uma conte a sua história, a sua verdade, a sua superação, inspire e também inspire, né, para ganhar fôlego e puxe, né, outras e outros e outras, para que a gente consiga tornar cada vez mais o universo, esse mundo mais equitativo e mais feliz. Essa é a minha missão de vida, é o meu propósito. E é maravilhoso poder compartilhar isso com vocês e conhecer cada vez mais histórias. Obrigada pelo espaço. Rosana, é sensacional você ter falado isso. Eu tento fazer isso nos espaços universitários onde eu dou aula, de deixar alunos periféricos e alunos pretos confortáveis. E sempre que eu posso, eu digo para eles que aquele espaço é deles. Às vezes não é muito fácil com os meus colegas, porque muitos ainda não querem ceder esse espaço, eles não conseguem entender que a universidade mudou e que cada vez mais a gente vai ter pessoas periféricas e pessoas pretas ocupando esse espaço e que o saber vai ter que se tornar um saber decolonial, onde a gente vai trazer também uma ancestralidade afro-brasileira, uma ancestralidade africana para esse espaço, que é um espaço ainda tão europeu. E é o que eu digo para você de ter trilhar, acabou de trilhar, né? Acabou tendo que trilhar um outro caminho. Que pena que a UERJ perdeu você, sabe?
Que pena que a universidade não estava pronta para que você estivesse naquele espaço, né? E que coisa boa você poder, de alguma forma, ressignificar isso também com o seu trabalho, né? Acho que a gente também vai... Os cabelos brancos vão aparecendo na cabeça e a gente vai trazendo aquela resiliência. Afinal de contas, os nossos ancestrais estiveram no navio negreiro, né? E às vezes, quando eu penso que está muito difícil um determinado ambiente, eu medito e penso assim, tá bom, fácil não está, mas ficaremos por aqui, ocupando e trazendo mais pessoas. Como é que eu trago mais essa galera e deixo o rolê mais preto, né? Como é que a gente consegue transformar os espaços, especialmente esses espaços que nos foram negados, em espaços mais pretos? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, para a gente fazer a nossa nova rodada, é como é que vocês veem, nesse momento, o que vocês fazem individualmente para chamar mais pessoas para o rolê, digamos assim. Amanda, você que está na sustentabilidade, especialmente a sustentabilidade ambiental no Brasil, é uma área que tem pouquíssimas pessoas negras, né? Por exemplo, em empresas, eu conheço uma única diretora de sustentabilidade em empresas de grande porte no Brasil que é negra. Como é que você vê essa questão na área de sustentabilidade? O que você tem feito para mudar esse panorama? Ótima pergunta. Primeiro ponto, provocar. Eu adoro provocar, principalmente quando eu sou chamada para... um ponto importante para trazer aqui. Pessoas pretas já trabalharam de graça por muito tempo, né? A gente foi escravizados. Então, parei de dar palestra para grandes empresas de forma voluntária, parei de participar de webinar, essas coisas para ajudar a minha imagem. Não. E falo para todas as pessoas pretas que estão acompanhando a nossa live. Não façam nada de graça. Se vocês forem fazer de graça, façam pelos seus, para outras pessoas pretas. Então, primeiro ponto, de valorizar meu trabalho, valorizar meu conhecimento intelectual e empírico, entender que o que eu carrego muitas vezes não está na universidade. Então, é um conhecimento muito estratégico para eles. Então, primeiro ponto, me valorizar enquanto o meu trabalho, enquanto eu carrego. Segundo, sempre, sempre, sempre trazer alguém comigo. Quando eu sou convidada para participar de um webinar, eu sempre falo, posso trazer mais uma amiga? Não, a gente só quer você. Eu falei, minha agenda tá tão cheia, então eu vou indicar essa pessoa. Porque hoje eu tenho consciência de que eu alcancei um nível de visibilidade muito alto. E eu não preciso de aplauso, eu não preciso de gente falando, nossa, Amanda, uau. Mas eu quero que a minha posição permita que outras mulheres pretas também acessem. Então, sempre que eu sou chamada para algum espaço que eu vou cobrar para estar lá, eu carrego uma amiga, eu carrego alguém comigo para também oportunizar essas vivências. E acho que um terceiro ponto muito coerente para trazer é que quando a gente está nesses lugares, quando a gente ocupa esses espaços, além de provocar, a gente... um dos momentos que eu estou vivendo agora, gente, revelando meus segredos. Uma amiga mais velha, ela me fez essa provocação. Ela disse, Amanda, muito legal as suas palestras, muito massa que você aprendeu a valorizar seu trabalho, mas você não acha que é importante um trabalho pós? Então, tipo, de você entender que as coisas que você falou numa palestra vão ser implementadas pela empresa? Sim, perfeito, mas eu sou só uma, como que eu faço isso? Como que eu toco esse rolê? Aí ela trouxe essa perspectiva de fazer um trabalho mais profundo através de uma consultoria, onde tem esse acompanhamento pós também. E aí não ser só eu, mas ser um time. E aí eu decidi transformar o Perifa Sustentável de projeto para uma organização. Então a gente está tirando o CNPJ, está falando com o contador, falando com o advogado. Gente, esse rolê burocrático é muito chato, mas mega importante. Foi a forma que eu encontrei das provocações que eu ouvi de potencializar e exponencializar o meu trabalho. Muito bom, Amanda. Vida longa para o Perifa. Se quiser contar com a minha ajuda voluntária, estamos juntas, me escreve, a gente fala. Esse rolê é chato, mas ele é muito necessário e é um rolê estratégico que, em geral, não está na mão das pessoas pretas. Então, você ter essa consciência de você ser a sua empresária, de você começar a precificar os seus cachês, a entender exatamente e pegar projetos mais robustos para não ser a pessoa que fala, mas a pessoa que pensa a estratégia. Super bacana.
Demais. Vida longa. Obrigada, gratidão. E, gente, com certeza eu vou utilizar muito essa rede, porque quando eu paro, sendo bem sincera pra vocês, quando eu paro pra pensar, eu falo, Deus, 24 anos, diretora executiva, como assim? Eu tenho consciência que eu só posso ocupar esse lugar porque eu não tô sozinha. Ubuntu, eu sou porque nós somos. Tem muitas mulheres me dando suporte, me dando base e pegando na minha mão e me mostrando literalmente o caminho. Então, fico muito honrada de ter mais você, assim, nesse time, nessa rede onde eu posso contar. Eu fico até emocionada, gente. Ai, meu Deus. Maravilhoso. Não, mas aqui é o nosso espaço. A gente está aqui entre amigas, assim, é só entre a gente. Rosana, e você, o que tem feito para trazer mais pretos para o rolê, para a gente chamar o nosso novo time de mulheres que está aqui esperando também para falar? Claro, claro, vou ser breve para dar espaço para todo mundo. Exatamente essa é a onda, sabe? Quando eu falo sobre o Ubuntu, tanto eu sou tão apaixonada pela filosofia, pelo modo de viver o Ubuntu, né? Que mais do que um mantra, né? Eu implanto isso na minha vida, eu ensino isso para os meus filhos, né? Durante o dia a dia eu falo, você não está agindo por isso, você está sendo Ubuntu, isso é Ubuntu. E aí a gente vai trabalhando isso. Então, assim, é realmente não fazer nada sozinho. Se a gente se guiar pelo modelo eurocêntrico, ocidental, a gente vai querer, não, eu vou me destacar, eu quero ser a melhor funcionária, a melhor empresária. Não, eu não vivo mais nessa realidade. Tudo realmente é em conjunto. Então, nenhum projeto eu toco sozinha. Sempre que eu posso, eu trago alguém comigo, em todas as áreas, tanto na Fênix Treinamento, se tem algum projeto, eu sempre agrego com times, às vezes tem alguns projetos especiais para consultoria, para promoção de treinamentos, então eu sempre trago gente extra, mais do que da equipe, eu trago sempre alguém extra, até para poder enriquecer a ideia, porque quando a gente fala de Ubuntu, a filosofia, sobre a vivência africana, é a gente reconhecer o pluriversal, né? Então, eu não sou detentora da verdade absoluta, né? Ninguém é. Então, quanto mais visões a gente tem, mais rico fica de partilha, mais rico fica de aprendizado, né? E todo preto também é como a Chimamanda fala, né? Para a gente não cair naquele risco da história única, né? Eu tenho uma história, cada um de nós tem uma história, mas a nossa história não é a única verdade. Então, a gente precisa reconhecer nos nossos semelhantes também as diferenças. Então, é isso. Toda vez que surge alguma oportunidade, algum projeto, a minha entrada no Instituto Gueto também é para isso, é para poder conseguir promover ações que amplifiquem mais o alcance. Então, a gente sempre implanta uma ação aqui, uma ação ali. É sempre aumentar o time, aumentar a família. É tratar realmente como família. Tentar afastar esse espírito da desconfiança. E quando a gente promove também os treinamentos, a própria formação, liderança Ubuntu, a gente passa isso adiante. Porque uma coisa que eu acredito muito é na transferência de conhecimento. Né? Então, quando a gente transmite conhecimento, quando a gente está passando para outro, a gente, na verdade, está multiplicando o conhecimento. Então, eu me pauto muito nisso. Então, que dentro do Instituto a gente fala muito, que a gente utiliza lá, é a questão da economia colaborativa dos saberes. Né? Se eu sei alguma coisa que você não sabe, beleza, eu passo para você. Se você sabe alguma coisa que eu ainda não sei, você passa para mim. E assim nós temos mais. E a gente vai replicando isso dentro da comunidade. Então, todos os nossos projetos, no Instituto, na empreendedoria, com as afroempreendedoras, nos programas de liderança, na liderança Ubuntu, tudo a gente trabalha a visão coletiva. Porque eu acredito na força da coletividade e da transformação através das trocas. É o que eu acredito, eu faço isso sempre. Maravilhosas vocês. Eu quero agradecer muitíssimo vocês estarem aqui com a gente hoje. Um beijo enorme e eu sou porque nós somos, viu? É emblemático a gente comemorar esse dia, sabe? Para mim é muito potente mesmo. Que bom que a gente está conseguindo. Há uns anos atrás, a gente não conseguiria ter uma rede de mulheres pretas que estão trabalhando com responsabilidade social de forma estratégica, sustentabilidade e diversidade. A gente não conseguia nem ter 10 mulheres para falar sobre isso. E o post do LinkedIn rendeu mais de 40 comentários. Eu não tive como gerenciar todo mundo, mas eu acho que a gente tem um quilombo aí para montar, para começar a falar sobre esse assunto. E que a gente tem uma rede potente, que Amanda, quando você precisar de advogada, de psicóloga, de gestora de projeto, de contadora, você encontra aqui na rede, tá? Que coisa boa, viu? Vida longa para vocês e para os projetos de vocês. Um beijo enorme, quero chamar as meninas de Mulheres Conectadas. Fala, Amanda. Isso aí. Vamos tirar uma foto, vamos tirar um print. Ah, vamos tirar um print, isso. Quem pode fazer? Você? Eu tiro. Você faz? 1, 2, Oba. 3. E... Ai, guarda na história. Foi, mas vamos para garantir?
Pronto, ficou lindo, gente. Viva, queridas! Beijo. Beijo enorme. Ah, sou sua fã. Conta comigo também. Ó, a gente continua, pessoal, porque a gente vai chamar mais mulheres pretas incríveis. Beijo, queridas. Beijo maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau. A gente continua a nossa comemoração aqui, em homenagem ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Dilene, vamos tentar? Gente, a Dilene Silva, maravilhosa, uma profissional sênior da área de diversidade, uma mulher sensacional que está aqui com a gente, topou estar com a gente. Dilene, te mandei um outro convite. Vamos ver se você consegue receber para estar com a gente. Então, quero chamar a Dilene, a Alessandra e a Jéssica Santos. Elas são do Mulheres Conectadas, estão lá no programa de aceleração do governo britânico comigo, Future Females. São mulheres incríveis, mulheres do Nordeste que estão aqui com a gente. Dilene, te mandei convite. Vou chamar aqui a Alê e a Jéssica. Vocês vão entrar com os perfis de vocês ou E depois a gente fala com a Ellen, do Afirmativas. Então, temos muitas pessoas aqui chegando. Estou mandando os convites para vocês, meninas. Não sei se vocês conseguem aí se conectar. A gente continua. Oi, conseguimos! Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Vamos ver quem mais está chegando. A Alessandra, Jéssica, maravilhosa. A Dilene ainda não conseguiu. Eu tenho outro convite aqui para ela. Vamos ver se a gente consegue que ela entre. Vou te fazer outro convite, Dilene. Quero fazer a apresentação de vocês. Eu preciso ler aqui, gente, porque são mulheres tão poderosas. A gente está falando de currículos tão extensos. Então, a Jéssica que está aqui com a gente, Jéssica está lá no Future Females, Jéssica e a Alessandra maravilhosa estão lá no programa de aceleração do governo britânico, faz mestrado em propriedade intelectual, transferência de tecnologia para inovação, consultora e mentora de software nas etapas de licitação de requisitos. Depois você vai explicar o que é isso, você explica o que eu sei. Ela é cofundadora de uma startup maravilhosa chamada Mulheres Conectadas. Então, a gente está com a Jéssica Santos e a Alessandra Pontes. A Alessandra é especialista em urgência e emergência, é coach de alta performance, é consultora de tecnologia e empreendedorismo e startup, e é cofundadora de Mulheres Conectadas também. Queridas, super boas-vindas para vocês. Eu quero falar da Dilene também, mesmo que ela não consiga entrar na live, acho que tem alguma questão técnica no Instagram. Dilene Silva é uma mulher maravilhosa, é uma pessoa sênior, uma profissional sênior da área de diversidade, é uma pessoa que tem contribuído muito para a agenda racial na diversidade no Brasil. Ela, enfim, trabalha numa empresa de transporte, é uma das referências no Brasil em diversidade. Então, bem, sinta-se interessada. Vou tentar fazer um convite, mas eu acho que tem alguma questão mesmo técnica do perfil do Instagram que não está permitindo. Tá bem? Eu acredito. Alessandra, talvez você tirar, não sei se você consegue tirar o fone, tem algum ruído que você não está entrando. Jéssica, fala um pouquinho da sua trajetória para gente, por favor. Um pouquinho, tem alguma coisa no momento que você toca o fone que faz o ruído, que reverbera o ruído. Mas vamos lá, vamos cá. Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você se encontra, enfim, se vê como uma mulher negra, como é que você é uma mulher negra trabalhando em startup de tecnologia. Não é muito comum, me parece, eu não sei se você tem esses números, mas então fala um pouquinho pra gente, por favor. Então, vai começar, Jéssica? Passando um filme na minha cabeça, incrível. Eu entrei na universidade em 2009 para fazer geografia bacharelado, mas na área técnica. Tá muito baixinho, Jéssica, bem baixinho. Se você puder chegar mais próximo. Pessoal, a gente está em casa, a gente está numa festa aqui, tá? Então tá tudo certo. A gente vai fazendo os ajustes assim, quem sabe faz ao vivo. A gente está aqui. Tá. Então, o meu melhorou. Agora sim, Alessandra. Vamos ver, Jéssica, se você. Tá, então vou falando.
Jéssica? Tá me ouvindo? Agora sim. Ótimo. Eu ouvi a fala das meninas, foi passando um filme na minha cabeça, né? Eu entrei na universidade em 2019, tá me ouvindo? Jéssica, tem alguma coisa com som? Vocês duas estão no mesmo ambiente, não? Não. Tá bom. Tá. Mas assim, a gente vai O tentar. som está ruim, estão falando que o som tá Isso, ruim. que o som não tá muito bom. Vamos ver, gente, mas a gente tá nesse home office vida real de pandemia, então... porque eu acho que tem alguém que está assistindo a live. Então, vocês estão transmitindo e assistindo, é isso? Não. Não? Não. É, porque tá dando um Então, eco. deixa eu ver O como meu melhorou. cômodo que é a parte da casa e tá tudo fechado. Tá bem. Mas vamos lá, Jéssica, vamos te ouvir. Então, você estava fazendo universidade... Isso. Eu entrei na universidade em 2019, fiz bacharel em geografia, é mais na área técnica. Depois eu trabalhei numa indústria de sorvetes aqui do estado de Alagoas. E entre 2014 e 2015 adentrei nesse universo de startup, né, de tecnologia e inovação, mas eu já venho trabalhando em tecnologia há algum tempo também. E dentro desse universo é bem complicado, principalmente para a mulher e a mulher preta, porque a nossa... Eu ia te pedir, Não tá me ouvindo. se você pode tirar o fone, tenta fazer com o som aberto, por favor. Deixa eu ver com o som aberto. Eu acho que é o eco. O meu melhorou? Tem que te ouvir mais um pouquinho, Alessandra, para... Tá, e agora? Acho que sim, acho que sim. Vamos ver, que as pessoas estão falando aqui também. Será que se abaixar o som ou os demais colocarem no mudo, acho que melhor é se retirar o fone. Estão sugerindo se retirar, vocês duas retirarem o fone. Então vamos, Jéssica, me conta. Vou resumir. Fazendo vários trabalhos. Eu entrei nesse universo de tecnologia e inovação entre 2014 e 2015. Colaborei no desenvolvimento de duas startups dentro do universo. É bem difícil, é um universo machista, é um universo de branquitude, como falam. Bem complicado. Quando a gente fala de números, né, desse universo, a gente não tem como profissional. Tá com eco, Jéssica. É porque eu estou sem fone. Você quer entrar e sair para ver? Pode ser, Jéssica. Quer tentar fazer? A gente faz. Pessoal, só um pouquinho de... É uma festa. Online, mas é uma festa. Enquanto isso, eu vou enrolando vocês. Imagina, você vai falando um pouquinho também, Alessandra. Pronto. Então, gente, eu sou das Mulheres Conectadas, juntamente com a Jéssica. Sou enfermeira e sempre negra. Nasci no estado de Alagoas, onde o Quilombo dos Palmares é meu vizinho. Então, todo alagoano, eu digo que tem um pouco de ancestralidade. E se permitir, quando eu vejo as meninas falar, elas fizeram. Não é uma conquista individual, mas sim uma luta que foi travada da escravidão. E hoje está vindo esses resultados. E a bolha que a gente faz parte, muitas vezes ela também traz algumas oportunidades que outras pessoas não tiveram. Então, o que a gente tem que fazer nesse universo? Trazer uma sororidade real. Porque muitas vezes a gente vê aquela sororidade de palco, de live, e quando a gente busca um apoio, um fortalecimento da rede, independente da raça, não aparece, o que não aconteceu na nossa live hoje.
e que a gente espera que aconteça em várias outras. Quando a gente surgiu como Mulheres Conectadas, a Jéssica vai falar mais, foi devido a várias dores como mulher negra e que muitas vezes teve que buscar a oportunidade. Então, não é fácil em um país que a gente já está no século XXI, que a gente fala de inovações em tecnologias, de nanotecnologia, mas o preconceito muitas vezes está camuflado, escondido. Então, a gente não quer uma Amanda nesse universo. A gente quer várias Amandas, para que a realidade do nosso preconceito, sofrido na nossa trajetória de vida, seja revertido em sucesso. E não é a idade, e sim a capacidade de querer transformar. Essa, eu acredito, é a fala realmente da sororidade. Não adianta eu esquecer quem eu sou e oportunizar quem está no início. Por que não unir as experiências? Hoje, nós lutamos para levar as mulheres negras para a academia e trazer soluções da academia que chegue com acessibilidade. Então, essa luta não vai acabar, ao contrário, ela vai apenas fortalecer cada vez mais. E acredito que essa fala como mulher, mãe, negra, no Nordeste alagoano, muitas vezes não percebe a inteligência das mulheres. Porque muitas vezes somos taxadas como ousada, tirida, corajosa. E por que não dizer que somos mulheres inteligentes? Essa é uma reflexão. Quando você for abordar uma mulher que estuda, que luta, que busca, você não venha chamar ela de esperta, mas diga, você é inteligente. E os 6% de mulheres negras que entraram na academia, nós fazemos parte também e podemos ampliar esse mundo. Então, eu acredito que a Jéssica pode complementar, porque são uma luta conectada. O nome não veio por acaso, foram dores de mulheres negras num estado, muitas vezes, machista, em pleno século XXI. Obrigada, Alessandra. Obrigada mesmo. Quero ouvir a Jéssica e depois a gente comenta vocês duas, então. Tá de eco, né? Agora acho que parou. Na fala da Alessandra estava um bocadinho. Vamos ver agora se a gente consegue ouvir. E está tudo bem também, a gente está em casa, então está tudo certo. Verdade. Como eu estava falando, né? Nesse universo da tecnologia e inovação, ele é bem difícil da visibilidade da mulher, né? Porque a mulher construir uma mulher preta dentro desse universo é bem complexo. Eu já fui confundida como vendedora de água, onde eu expondo a minha empresa. Já teve pessoas que eu, uma outra moça branca, eu consegui dirigir a outra pessoa, porque ela estava, né, não sei. E é bem complicada. Na fala das meninas, me focou muito as frases que foram ditas, né? Porque foram coisas que eu também dentro da própria universidade. Quando eu entrei no projeto de pesquisa do CNPq, o BIC, a professora que era coordenadora, no caso a minha coordenadora, né? Eu sofri muito na mão dela. Assim, ela perguntava o que eu estava fazendo ali, que não era o espaço para eu estar ali, que era uma outra pessoa que não estava ocupando. Então, frases que eram para ser ditas, olha, você é uma pessoa muito inteligente, eram ditas assim, olha, você é muito esforçada, né? Então, quando a gente olha os números, né, de tecnologia e inovação, a gente não tem só um terço de mulheres negras dentro desse universo. Então, é um número muito pouquinho, é um número ainda muito pequeno
ser debatido, é uma temática que a gente tem que levar dentro desses espaços. E quando a gente criou Mulher Conectada, foi muito nesse viés. Não só de mulher preta, mas a mulher está dentro desse universo também. E eu confesso para vocês que não é fácil. Se o machismo aí, no Sudeste, no Sul, é intenso, está bem maior. Então, eu já fui hostilizada por estar um batom vermelho em uma reunião, ou se eu estou com uma blusa mais decotada, já fui questionada várias vezes sobre isso. Ou porque você entende o fato de tecnologia, que entende sobre esse universo. Então, é uma luta cada dia. E hoje eu estou representativo, tá? Na live, debatendo sobre essa temática, debatendo com outras pessoas que vêm lutando por esse espaço, bem significativo mesmo. E a gente precisa, de fato, levar não só hoje, né? Mas todos os dias está levando essa temática para que ecoe para todos os setores da nossa sociedade. Obrigada, Jéssica. Acho que tem algumas pessoas falando sobre eco e tudo. Pessoal, a gente já... Estou tentando aqui resolver. Até pedi para a Alessandra caiu. Acho que ela não está num lugar com uma boa conexão. Estamos todos em home office na pandemia. Então, eu vou pedir um pouquinho de acolhimento. E aí eu consegui entender boa parte do que a Jéssica falou. Chegou a Ellen aqui. Ellen, já te apresento. Estamos aqui, assim, usando a nossa ancestralidade, a nossa resiliência para permanecermos juntas nesse momento aqui de comemoração. Jéssica, deixa eu apresentar a Ellen, então, gente. Ellen, super obrigada por você estar aqui. Ellen Lima. Só fala um pouquinho sobre você, e aí depois eu trago a Jéssica e ter que chamar a Alessandra de volta, porque a Alessandra caiu. Por favor, Ellen. Ellen também faz parte do Future Females, é uma iniciativa do governo britânico. Estamos lá, são mulheres que estão pensando em inovação social, como escalar projetos de impacto, e no Future Females tem várias mulheres negras, então questão também de chamar mulheres que estão no programa, e várias toparam. A Ellen é uma delas, uma das mulheres lá que está pensando em escalar seus negócios de cunho social. Bem-vinda, Ellen. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom, eu estou ouvindo um pouquinho de eco, mas como, né? Tem um pouquinho de eco. Talvez você vai ficar Um pouquinho de eco, né? então, melhor. Enfim. Bom, boa noite, meninas. Jéssica, Rosana, Amanda, as meninas que estavam aqui antes. Foi um prazer ouvir vocês, de verdade, né? Meu nome é Ellen Lima, eu sou mentora de carreira e de empreendedorismo na Afirmativas. Estou lá com as meninas também na Future Females. E, primeiramente, é um prazer estar aqui, né? É muito bom ouvir mulheres negras pensando em negócios e projetando sua carreira e projetando o futuro. Então, acho que, por enquanto, é uma apresentação básica. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho, né? Obrigada, Ellen, por você ter chegado aqui com a gente. Deixa eu tentar chamar aqui a Alessandra para a gente ver se ela consegue chegar, para a gente falar um pouquinho desse rolê, né? Então, quem chegou agora, eu sou Juliana Kaiser, a gente está na trilha de impacto, eu sou professora da área de responsabilidade social da UFRJ, dou aula na área da Escola de Negócios da PUC, trabalhando com diversidade. A ideia de fazer esse evento aqui na Trilhas é para a gente comemorar e mapear mulheres que estejam trabalhando com sustentabilidade, com responsabilidade social e também com diversidade e que sejam negras. É importante a gente, nesse dia, onde a gente comemora o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que é aniversário da Teresa de Benguela, grande quilombola, uma mulher da resistência, que a gente olhe um pouco e pense por que será que nós, mulheres negras no Brasil, somos a maioria da população e estamos na base da pirâmide? Por que será que quando a gente pensa efetivamente em liderança, pensa em cargos estratégicos, Brasil afora, seja em que segmento for, e especialmente nesses três, diversidade, responsabilidade social e sustentabilidade, a gente não encontra mulheres negras?
onde estão as mulheres pretas e pardas desse país e por que não estão nessas posições estratégicas. Então, a ideia hoje é a gente comemorar esse dia pensando um pouco sobre isso. Por isso que eu não queria que essa data passasse em branco, quis fazer um domingo para que a gente viesse sem os nossos crachás institucionais, que a gente viesse pessoa física também, e mulheres de diferentes áreas que estão, de alguma forma, ocupando esse espaço. Então, a ideia é a gente também discutir esse dado, né? Por que será que a gente não está nesses espaços e o que cada uma de nós tem feito para virar esse jogo? Então, é sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, porque aí depois a gente faz uma roda de perguntas aqui com a Jéssica e com a Lê, por favor. Sabe o que eu acho interessante, Juliana? Em primeiro lugar, é que eu reconheço, mas todas as mulheres que passaram aqui, esse comichão revolucionário, né? Acho que a gente tem aquela coisa de ver o incômodo e dizer, eu preciso propor uma solução. De alguma forma, esse incômodo maior, ele acaba recaindo na questão racial e na questão de gênero, né? Porque nós somos mulheres e somos mulheres negras. Então, essa necessidade de propor uma solução nasce da dor. Não tem para onde fugir. Mas é interessante que a gente consegue superar a dimensão da dororidade e começar a ser propositiva. Né? Porque se a gente quer uma sociedade mais justa, se a gente quer uma sociedade em que mulheres negras estejam ocupando posições de destaque social, a gente precisa começar a construir. Né? E é interessante a gente começar a pensar que mulheres negras não falam só sobre racismo, não falam só sobre raça. Então, quando eu vejo as meninas falando sobre mulheres na ciência, na tecnologia, é uma outra proposta de sucesso para a gente que não recai naquela lógica de chamar mulheres negras só para falar sobre raça. E que bom! Significa que a gente está prosperando, né? Quando a gente vê hoje mulheres se posicionando sobre política, sobre tecnologia, sobre educação, sobre intelectualidade, significa que a gente está avançando. Mesmo a passos lentos, mas a gente está construindo a sociedade que a gente quer viver. Então, a gente já começa celebrando. Sobre a minha trajetória, eu acho que eu me conecto com vocês também, porque sou cria da universidade pública. Então, a gente começa saudando a universidade, a academia, né? É muito importante que a gente valorize nesses tempos que a gente está tão ameaçado, que a nossa universidade está tão ameaçada. E todas nós começamos a nossa trajetória dentro da universidade pública. Comigo também não foi diferente. Eu sou baiana, eu venho da Universidade Federal aqui da Bahia. E que bom! Ah, parou o eco. Para mim parou o eco. Eu vim da universidade aqui da Bahia, né, da Federal daqui da Bahia. A minha trajetória também começa lá, quando eu entro na iniciação científica. Sou do curso de serviço social, então estou na graduação, estou finalizando a graduação para ser assistente social. E meu incômodo maior quando eu ingressei na iniciação científica foi a ausência de mulheres negras na docência do ensino superior. Né? Eu queria ser professora, eu olhava para o meu corpo docente e eu não via as professoras como eu. Aí eu ingressei na iniciação científica, tive o prazer de fazer um mapeamento da universidade aqui da Federal da Bahia, que a gente foi mapear todos os cursos para ver onde estavam as professoras negras. E aí a gente viu que o índice de paridade racial é de 0,25 aqui na Federal. Né? A gente está na Federal da Bahia e para cada uma professora negra tem 4 professores brancos. E a gente está falando da Bahia, que o que não falta aqui são mulheres negras. E a gente começou a se perguntar onde é que estavam essas mulheres que não estão chegando no ensino superior, né? Que não estão chegando na docência do ensino superior. No ensino superior a gente até chega, agora a gente não tem política ainda suficiente para projetar essas mulheres para a pós-graduação, para o mestrado, para o doutorado. E falta muito. A questão da gente não se ver interfere nessa questão, porque a intelectualidade também parte da autoestima. Então, se eu não tenho autoestima para me enxergar como uma mulher intelectual, eu não vou conseguir chegar no mestrado, eu não vou conseguir chegar no doutorado. Se eu não tenho uma crítica por detrás que me ajude a caminhar. Então, a minha trajetória, ela vem daí, de uma menina entrando na universidade, querendo ser professora, dizendo, meu Deus, eu vou fazer o doutorado, mas cadê o meu corpo docente que não me representa? E aí eu tento começar a produzir soluções, daí que nasce Afirmativas, que me trouxe até a Future Female, que me trouxe até vocês.
Então, acho que tudo se conecta de uma certa forma, né? Primeiro, é para a gente precisar abrir uma porta para que outras portas se abram. Então, enquanto mulher negra, nordestina, com mais duas mulheres aqui nordestinas também, que a gente precisa pontuar, as pessoas não enxergam a gente como, enfim, como mulheres intelectuais, fazedoras de ciência, né? Fazedoras de intelectualidade. Mas ok, né? A gente não precisa que as pessoas enxerguem desde que a gente está construindo a nossa própria trajetória. Então, eu acho que hoje a gente está falando sobre ambição feminina, né? Acho que a gente já parte até de um outro viés, que a gente não precisa mais falar no Dia da Mulher Negra sobre dor. A gente fala sobre dor porque vai passar sobre a gente, mas a gente fala sobre respostas e isso é incrível. Poder ver a Amanda falando uma posição de tão jovem, né? 24 anos e conquistando o mundo literalmente. E aí eu fico imaginando o que essas próximas gerações, né, para as mulheres negras que estão nascendo hoje, para as crianças negras, se a gente já está conquistando tanto espaço, essa próxima geração vai ser retadíssima, né? Vai conquistar o mundo e além. Então, que bom, né? A minha trajetória caminha muito nesse sentido. Eu gosto muito de produzir soluções em conjunto e fico muito feliz por estar aqui, né? Mesmo sendo rapidinho para todas nós, mas é um momento que a gente nem se conhecia há um tempo atrás e hoje a gente já consegue se conectar e se reconhecer uma na outra e construir junto e pensar junto e falar junto e propor soluções para uma sociedade que está, enfim, começando a reconhecer e a abrir espaço para a gente, né? A gente que está abrindo esse espaço, na verdade. E eu acho que é isso, Ju. Ah, maravilhosa, Ellen. Você tocou em vários pontos aqui. A gente agora vai começar a nossa conversa aqui em conjunto. Eu acho muito emblemático ocupar os espaços da universidade, sabe? E é assustador. Uma das vezes em que eu estive em Salvador, eu estava num restaurante e eu me dei conta de que eu estava na cidade mais preta do Brasil e que eu era a única pessoa preta sentada comendo. Todas as outras pessoas pretas estavam ou servindo ou limpando o banheiro. Acho louvável lavar o banheiro, acho louvável servir, mas por que será que na cidade mais preta do Brasil, num restaurante de médio porte, por aí, eu não vejo nenhuma pessoa preta sentada? Então, eu penso sempre em fazer um cruzamento de dados entre questão racial e questão socioeconômica no Brasil, olhando os dados do IBGE, e de como é que a gente rompe esses ciclos. Então, eu acho emblemático ocupar o espaço da academia efetivamente, até porque são essas pessoas que estão produzindo saber no Brasil, quem está na universidade, né, e que está produzindo saber e está compartilhando esse saber, tornando esse saber como um saber, em tese, único, né, único possível, e por acaso a gente tem números tão baixos. Agora, me entristece saber que na Bahia esses números são tão baixos. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu sou docente, eu já fico muito assustada, efetivamente, né? E eu gostaria de estar aqui nesse espaço ano que vem, não falando da minha história como história única, mas que outras pessoas pretas se empoderem, outras mulheres pretas e efetivamente coloquem o pé na porta e simplesmente façam, né? Porque a gente também é muito acostumada a olhar para não tem ninguém. A gente não tem ninguém. Então a gente vai fazendo e vai trazendo quem a gente puder, né? Uma banda aqui, uma outra ali. A ideia muito da gente estar aqui hoje era para a gente falar sobre isso, né? De como é que a gente, como rede, numa rede de sororidade, que as mulheres que estão aqui assistindo a gente, que não são negras, o feminismo no Brasil, ele tem uma série de rodas de conversa, movimentos, mas quando a gente trata da questão racial, a gente está tratando de um ponto que nos coloca em desvantagem. E por mais que algumas pessoas digam que é mimimi, são dados estatísticos. Nós somos a base da pirâmide. O que cada uma de nós, pretas e não pretas, podemos fazer para que a gente vire esse jogo? Assim, acho que é essa grande provocação. Jéssica, no Mulheres Conectadas, o que vocês estão fazendo para trazer mulheres negras? Eu sei que vocês produzem soluções, vê se é isso, vocês produzem soluções de tecnologia para a universidade, para pesquisadores que estão lá querendo resolver questões. É isso, não é? Me explica.
O que a gente faz é a gente prospecta soluções dentro da Vou universidade. tentar aumentar o volume aqui da live para a gente conseguir te ouvir, tá? Tô aumentando, então talvez dê um pouquinho de eco. Gente, estou tendo que fazer esse jogo aqui. Vamos ver. Prospecta soluções que estão sendo desenvolvidas, pesquisadas dentro da universidade e a gente leva para o mercado. Então, a gente alinha a ciência ao mercado. Tá. E a gente faz isso, né, com base nas consultorias que a gente dá, mentoria, tem diagnóstico que a gente faz antes, e a gente faz com muitas mulheres que vêm pesquisando, porque muitas mulheres que pesquisam, né, tanto na base do TCC, mestrado e doutorado, muitas vezes a pesquisa termina no paper, ou seja, em um artigo publicado, ou muitas vezes ainda pela própria universidade, às vezes não vai nem à frente. E às vezes são soluções simples que a sociedade precisa e que não está sendo vista. Então, o que a gente faz? A gente prospecta essas soluções, traz a linha dela para o negócio, se essa mulher quer transformar essa solução em um negócio, ou a gente prospecta um investidor, ou uma empresa que quer investir para desenvolver essa solução. A gente faz, a Ale quiser complementar aqui um pouquinho também. Como é que vocês, de alguma forma, vocês trazem a questão da mulher negra ou das pessoas pretas nesse projeto? Esses pesquisadores, algum dos projetos que vocês fazem, tem esse recorte? Ou não tem pesquisadores negros numa perspectiva de amostragem para que vocês tenham muitos produtos para desenvolver? Tem. As 70% das mulheres são mulheres que dentro da academia nós estamos somos. Infelizmente, apenas 25% dessas mulheres são mulheres negras. Então, de 70%, 20%, 25%, isso quer dizer que quase toda mulher negra que vem para a nossa universidade, ela traz solução. E é uma coisa que, muitas vezes, são soluções simples, porque a gente tem uma parte histórica. Então, elas são viáveis para uma sociedade e para políticas públicas. Então, o que a gente está trazendo como mulheres conectadas é trazer, sim, soluções que estão apenas em um paper que a gente lê e muitas vezes não se transforma em produto. E essa solução trazendo viável para a sociedade. Trazer esse banco de talentos, principalmente de mulheres na tecnologia. Uhum. E dentro desse processo, a gente vai empoderando essas mulheres, né? Porque eu vou falar por mim, eu fui tão moldada durante a caminhada do meu empreendedorismo. Ale, acho que a gente não está conseguindo te ouvir, a gente não está conseguindo. Ela falou, a voz, estão ouvindo? Quase nada. Acho que não, acho que a gente não está conseguindo. E, inclusive, a sua imagem está bem, assim, pixelada, né? Distorcida. Então, a Jéssica falou que as mulheres, como ela, foi muito focada no machismo dos homens interferindo, quando muitas vezes ela estava à frente, mas quando chegava naquele momento de quem foi a pessoa que fez? Era o homem. Ou no momento que ela achava que poderia crescer, chegava algum no redor da bolha que a gente vivia e dizia, Jéssica, você não tem condições. E diminuía a nossa força. Ale, eu vou ter que te interromper um pouquinho para a gente conseguir seguir. Porque, desculpa, eu vou ter que te interromper um pouquinho para a gente conseguir seguir, porque a gente não está conseguindo te ouvir. Tá. Desculpa. Então, desculpa, vamos ver se a gente consegue ouvir a Jéssica um pouquinho sobre mulheres conectadas. Certo. A Mulheres Conectadas é muito nesse viés, né? Do empoderamento, da prospecção de soluções dentro da universidade, alinhando
o mercado. A gente hoje, a Mulheres Conectadas, criou o Conselho Consultivo de Tecnologia para Mulheres na Acespro. A Acespro, para quem não conhece, é uma associação de empresas de tecnologia, é uma associação muito antiga, né? E a gente criou o conselho lá dentro, e a gente lidera o conselho com o viés de empoderar, de trazer temáticas para discutir sobre tecnologia, né? Sobre mulher na tecnologia e mulheres pretas dentro desse universo. Então, a gente está... Mulheres Conectadas é novinho, né? Então, nasceu em 2020. A gente já fazia um trabalho em projetos distintos, mas com Mulheres Conectadas a gente traz muitas conquistas, e principalmente propostas, né? Com esses viés. Então, é muito importante que a gente esteja nesses espaços, que a gente venha discutir, e Mulheres Conectadas com essa proposta também. Obrigada, Jéssica. Ellen, queria ouvir um pouquinho como é que você está no seu projeto, contribuindo para que mais mulheres pretas ou pessoas pretas ocupem posições estratégicas. Tá bom. Então, a gente está caminhando muito nessa perspectiva coletiva também, né? Eu sempre pensei em criar uma empresa que desenvolvesse mulheres, muito baseada nessa lógica de uma só que puxa a outra. Então, o nosso objetivo é formar o máximo de mulheres possíveis e fazer com que essas mulheres também formem outras mulheres negras, né? Fazer disso uma rede, uma cadeia. Eu acredito que criar multiplicadoras é a forma mais efetiva da gente conseguir ampliar nossa rede e levar esse impacto, digamos assim, em larga escala, literalmente. Então, hoje, a gente tem dois principais vieses, assim, acho que são duas principais frentes que têm desenvolvido muito mulheres negras. A primeira delas é um programa de aceleração de carreira, que a gente começou atendendo a mulheres aqui de Salvador, e hoje a gente já consegue atender a mulheres de Salvador, São Paulo, Minas, Pernambuco, e tem outros estados também que eu nem lembro mais. Mas a gente já ampliou bastante, inclusive ganhou uma repercussão maior quando a gente foi apontado pelo Jornal o Globo como uma das 12 iniciativas que promovem a reinserção profissional de mulheres negras no país. Então a gente está caminhando muito bem nesse sentido. E a outra vertente agora, a gente está criando uma rede de permutaria feminina, né? Que a ideia é fortalecer mulheres através da troca de serviço. Porque a gente pode contribuir muito com a carreira uma da outra, ou com o projeto uma da outra. E aí, às vezes, falta uma rede que organize isso bem. Digamos assim, eu faço bem uma coisa, você faz bem outra, por que a gente não pode trocar? Porque as duas crescem. Então, hoje, essas são os principais vieses que estão fazendo a gente desenvolver muito. É o programa de aceleração de carreira e essa questão de permuta de troca de serviços, de trabalhos, uma rede mesmo que organize mulheres negras para trocar entre si. Que eu acho que a gente colabora e a sororidade na prática, né? A gente fala tanto de sororidade, então bora botar na prática. Me ajuda que eu te ajudo. Concordamos, maravilhosa. É esse. Maravilhosa. Eu quero agradecer vocês, assim, se vocês puderem deixar os arrobas de vocês aqui, por favor, escrevam aqui os arrobas, para que todo mundo passe a seguir vocês. Agradecer a presença mesmo de vocês. Eu vou fazer uma última tentativa de chamar a Adilene, que eu sei que ainda está aqui ainda, vou fazer essa última, mas a gente está se encaminhando para o final. Obrigadíssima. A gente se encontra amanhã às 7h30 da manhã no Café do Future, né? Future Female, o programa tem amanhã. Que maravilha. Muito obrigada por vocês terem topado. Assim, a ideia mesmo que a gente pudesse estar aqui hoje comemorando esse dia. Quero já deixar o meu super beijo, meu obrigadíssima por vocês estarem aqui. Agora eu quero tentar chamar a Adilene para a gente poder fechar aqui a nossa conversa sobre diversidade. Adilene é profissional sênior da área de diversidade. Um beijo, queridas. Muito obrigada. A gente continua. Para quem ainda está aqui, Rosana, até amanhã, 7h30 da manhã, estaremos lá no Future. É verdade. Um beijo, queridas. Vamos ver se a gente consegue. Tchau, obrigada. Beijo. Vamos esperar agora vocês. Pronto. Agora falta a Rosana. Tá, Rosana, obrigada. Boa, pessoal, que bom que vocês ainda estão por aqui. Vamos tentar, Adilene, eu sei que você está aqui também, ó, te convidei. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre diversidade. Você
tão querida de ter topado a live, fiz o convite. Vamos ver se você consegue entrar. Torcendo para o Instagram colaborar com a gente. Gente, agora é só o Instagram colaborar e a gente faz. Não sei se vai dar. De toda forma... Ah, que bom que você estava aqui, Vanessa. Um beijo. A ideia hoje é a gente comemorar... Gente, pra vocês terem uma ideia, eu fiz esse post no LinkedIn, tem talvez uma semana, uns 10 dias, mais de 40 mulheres entraram em contato, mulheres negras, querendo falar sobre a sua trajetória. A gente acabou fazendo uma curadoria mesmo para mulheres que trabalham nas áreas de responsabilidade social, sustentabilidade e diversidade, mas já entendi que temos muitas mulheres que estão lá no LinkedIn, que são negras e que querem comemorar essa data. Então, estou aqui pensando em outros eventos que a gente pode fazer com estrutura, com financiadora. A Amanda tocou num ponto muito importante, que é essa questão da remuneração, etc. Aí eu não consegui, Dilene, não sei se a gente vai conseguir. Mas se a gente não conseguir hoje, não tem problema. A gente abre uma conversa no Zoom em outro momento, chama todo mundo para poder conversar. Eu não sei se você quer fazer uma tentativa para você me chamar, para ver se você consegue entrar aqui nessa conversa. A gente queria muito te ouvir. Eu sei que você está com a gente desde o início, né, Dilene? Tentando chegar, mas não estamos conseguindo. Vamos tentar aqui pela última vez. Eu fiquei bem surpresa com essa quantidade de mulheres. Então, há 5 anos atrás, o LinkedIn tinha um número muito pequeno. Eu não tenho esses dados. Então, se alguém tiver e depois quiser mandar, fazendo pouquíssimas pessoas negras falando nessa rede social, que é uma rede social profissional. Né? Eram muito poucas pessoas. E, de repente, a gente tem, de 5 anos para cá, uma mudança de perfil muito grande do LinkedIn. Isso é histórico. Eu acho que tem muito a ver com uma preocupação grande das empresas, aí puxando a brasa aqui para o nosso lado, para a questão toda das práticas ESG. Então, empresas que estão olhando para a diversidade racial, por conta dos números aí de governança, para melhorar os números de governança e para que tenham melhores resultados financeiros. Então, isso deve explicar esse aumento do número de pessoas negras no LinkedIn e pessoas negras que estão em posições não operacionais. Eu fiquei bastante surpresa com essa resposta. Eu acho que a diversidade veio efetivamente para ficar. E é incrível ver esse movimento efetivamente. Tá? Acho que a Dilene não vai conseguir, pessoal. Quero agradecer a vocês por estarem aqui com a gente na Filhas de Impacto. Então, para quem acompanhou até o final, eu sou Juliana Kaiser, sou professora da área de responsabilidade social e também na área de diversidade. A gente está muito feliz de ter conseguido fazer esse evento. Muito obrigada a todas que estiveram aqui com a gente, falando, a Amanda, a Rosana, a Alessandra, a Jéssica, a Ellen e a Dilene, que ficou aqui até o final, tentando entrar. O Instagram não ajudou a gente. Mas, Dilene, a gente vai, de alguma forma, encontrar uma maneira da gente se falar e colocar essa conversa pública, porque eu acho que você tem muita coisa para contar e vai ser muito maravilhoso poder te ouvir. Obrigada para quem ficou com a gente. São 7h30, vocês estão 1h30, na noite de domingo. Deve estar tendo algum jogo de futebol aqui no Rio, porque as pessoas estão gritando, assim, estão falando, comemorando, então ainda teve futebol que não assistiram. Obrigada, Rosana, a você. Que coisa boa que a gente esteve juntos. Um beijo grande. Eu espero vocês na próxima. Um beijo. Tchau, pessoal. Obrigada. Que bom que vocês estavam aqui. Um beijo.